Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Iniciamos agora a aula número 8, onde vamos dar continuidade à nossa mentoria Conexão Plena com a Riqueza, com assuntos bastante interessantes hoje para vocês. Espero que tenham feito as tarefas da semana, se não estiverem feito ainda, que possam estar fazendo aí o quanto antes. Isso é importante demais, são as tarefas que vai fazer você chegar a atingir um outro nível. As tarefas nesse processo, elas são fundamentais para você chegar onde você deseja, tá legal? Então, não perca essa oportunidade de estar fazendo as tarefas realmente têm uma importância extremamente grande. Na última aula, reprisando rapidamente, nós falamos sobre alguns temas como, primeiro, você deve ser e será próspero. O que significa isso? Em resumo, se você direcionar sua energia mental sobre a ideia de riqueza, você receberá riqueza com toda certeza absoluta, né? Então, você precisa ter bem claro na sua mente o que você quer, de forma específica e detalhada, o que você quer, onde você quer chegar e o que você quer alcançar, né? Então, isso precisa estar muito bem claro para cada um de vocês, aquilo que você verdadeiramente quer, né? Então, nós devemos ter tudo o que for necessário para contribuir para o crescimento, a riqueza da vida. Ou seja, tudo o que nós desejamos verdadeiramente, isso tem que ser, é naturalmente emanado para o universo, e o universo vai nos devolver de uma forma direta. Falamos também sobre que existe um caminho que acessa a riqueza, certo? Então, Deus não nos oferece produtos naturais. Deus não nos oferece produtos materiais, aliás. Deus nos oferece ideias. É através das ideias que nós recebemos quando nos conectamos com o universo que nós temos a possibilidade de, através dessas ideias, realizar coisas, colocar em ação essas ideias e, naturalmente, usufruir através da manifestação daquilo que nós imaginamos, pensamos, através daquela ideia, né? Materializar tudo que aquela ideia proporciona. Paulo já disse, né? A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Isso significa que o homem perde a liberdade quando se apega ao dinheiro matéria, onde a verdadeira riqueza, toda abundância está presente na substância espiritual, onde todas as coisas surgem, tudo surge dessa substância espiritual na qual nós estamos inseridos dentro dela, né? E onde fica essa substância espiritual? Onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós moramos, onde nós estamos. Simplesmente assim. Então, quando você se apega à matéria, o homem fracassa. O verdadeiro rico pensa que tudo é dele, que pode usufruir e utilizar tudo que é de fato seu. E o que de fato é seu de direito, né? Simplesmente toda a riqueza, toda a abundância. Você tem esse direito, apenas precisa saber acessar. O nosso grande desafio aqui é aprender a acessar essa riqueza que está disponível para nós. Mesmo que você acredite que você esteja no negócio errado, você pode sim entrar no negócio certo. Então, é só uma questão de ponto de vista, é uma questão de análise. Você pode continuar assim, começando em seu negócio atual, em sua posição atual, e fazendo as coisas da maneira correta. O que sempre estará causando o sucesso, sempre estará gerando sucesso. Então, você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Esse é o grande segredo do processo. Falamos também sobre as oportunidades são ilimitadas. Nós é que criamos as nossas oportunidades. É você que cria as suas oportunidades. As novas portas sempre estarão se abrindo para você. Mas, para isso, é
é necessário estar atento às mudanças para colocar em prática as ideias e prospectar novos horizontes. Qualquer trabalhador pode transformar-se num empregador assim que começar a pensar e agir da maneira correta. A lei da riqueza vale para todos. Isso não significa que ser empregado você não prospera, não possa prosperar, né? Ninguém permanece na pobreza por falta de fontes de riqueza, porque há mais do que suficiente de riqueza disponível no mundo para todos. Falamos também sobre o primeiro passo para a construção da riqueza. O primeiro passo para a construção da riqueza é o pensamento. Pensar da forma correta é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originárias dessa substância inteligente, dessa substância espiritual. O pensamento produz vibrações que farão com que o universo lhe traga exatamente o que você está pensando, ou seja, desejando verdadeiramente. Nenhum pensamento de forma, que tem uma forma, pode ser impresso na substância espiritual sem causar a criação dessa forma. Isso é impossível acontecer. Quando você pensa, você cria uma determinada forma daquilo que você pensou, daquilo que você imaginou. Isso significa que quando você mantém um pensamento forte em um objetivo, o universo entende isso como verdade absoluta e oportunidades surgirão para se concretizar. Você pensa numa casa, automaticamente você dá forma na sua mente esta casa, somente a esta casa, né? Você pensou na casa, automaticamente na sua mente, você dá forma a esta casa, certo? Então, o pensamento criou uma forma para o universo. Modelagem em prosperidade, falamos também. Modelar não é copiar, modelar é codificar, é você aprender, é o ápice da aprendizagem. Você pode copiar, você pode codificar das pessoas aquilo que elas têm de bom, que agrega para você, que você entende que ela vai te ajudar de uma forma ou de outra. E, naturalmente, você vai desenvolvendo essa habilidade de pegar aquilo que as referências que você tem nas pessoas como referência, do melhor que elas têm, para você aplicar no seu negócio, na sua vida e assim por diante. Você pode modelar hábitos das pessoas, você pode modelar o jeito de falar, o jeito de vestir, o modo de se expressar, o modo que a pessoa leva a vida dela e assim por diante. Então, esse é o processo de modelagem e prosperidade que você pode fazer. O segredo é entregar sempre mais do que você recebe. O segredo é sempre entregar mais daquilo que você recebe, certo? Eu vou ser bem breve nesse resumo da aula anterior, porque ela ficou gravada, vocês podem assistir a qualquer momento. Começando a aula de hoje com os assuntos dessa aula número 8. Prosperando na vida. O que significa isso, né? O que significa prosperar na vida? Se você tem na mente o pensamento que você nasceu para ter uma vida de pobreza, eu quero que você tire isso da cabeça agora. Você precisa se livrar desse tipo de pensamento imediatamente. O desejo fortemente ardente é o alimento para a realização daquilo que você quer. Então, se você pensa na pobreza, você vai ter pobreza. Se você pensa na riqueza, você vai ter riqueza. Se você pensa na saúde, você vai ter saúde. Se você pensa no sucesso, você vai ter sucesso. É simples assim. Então, essa vontade de querer algo é emanada para o universo e ele simplesmente lhe devolve exatamente aquilo que você deseja veementemente. Essa é a essência da vida, crescer, expandir e multiplicar. Crescer, expandir e multiplicar. Então, uma semente deixada cair na terra, ela ativa-se e no ato da vida,
acaba produzindo centenas de sementes mais. Isso é um processo natural da prosperidade, né? Você não precisa estar regando a semente. A semente ela cai na terra e ela por si só se reproduz. A vida pela vida está sempre se multiplicando. Esse é o processo natural da vida. Então ela tem que fazer isso para continuar a ser vida. Se não acontecer esse processo natural, ela não é vida, né? A inteligência está sob esta mesma necessidade de progresso contínuo. Então, para cada pensamento que nós temos, o que acontece? Faz-se necessário pensar um outro. A consciência está se expandindo continuadamente. A nossa consciência ela tem um mecanismo que ela se expande naturalmente o tempo todo, né? Então, cada fato que nós aprendemos nos leva à aprendizagem de um novo fato. Veja que coisa maluca, né? Então, o conhecimento aumenta continuadamente o tempo todo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, não lembro agora o nome da pessoa especificamente, mas ela é um cara muito renomado. Ele estava... E aí, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Alô, Rodrigo? Boa noite, tudo bem? Opa, tudo bem? Tá no meu mudo aqui, tá? Ah, beleza, fica tranquilo. Então, o que acontece? Eu estava assistindo uma entrevista de uma pessoa, não lembro o nome dele agora, e ele estava falando assim que quando ele descobriu a forma que os conteúdos, normalmente eles estão conectados uns com os outros. E quando você entende muito bem um conteúdo, você pega o contexto daquele conteúdo, você consegue entender todos os pormenores que envolvem todo aquele conteúdo de uma forma muito mais fácil. Então, o tema dessa reportagem era justamente como ter um nível de aprendizado acelerado, né? E isso me chamou a atenção. Então, por mais que você vai estudar sobre um tema novo, ele sempre tem algumas conexões que fazem relação com outros temas que você já conhece. Então, isso tudo acaba facilitando muito o processo de aprendizagem, certo? Então, a inteligência está sob essa mesma necessidade de progresso contínuo. Para cada pensamento que temos, faz-se necessário pensar um outro. A consciência está se expandindo continuadamente. Isso é um processo normal. Nossa consciência sempre está num processo de expansão contínua, né? Então, cada talento que nós cultivamos traz à mente o desejo de cultivar um outro talento. Nós estamos sujeitos aos impulsos da vida em busca de expressão que nos leva sempre para o saber mais, o fazer mais e ser mais. Veja que, quando eu estou falando de prosperidade, a gente não está falando de dinheiro especificamente. Aqui não tem nada a ver com dinheiro agora. A gente está falando de conhecimento, de toda a parte intelectual, de você desenvolver sabedoria a ponto de, quando você sabe sobre um determinado assunto, você quer buscar mais sobre aquele assunto e quer conhecer sobre outros assuntos. Isso é prosperidade. Então, prosperidade realmente não tem relação com o dinheiro. O dinheiro é uma parte do processo. Prosperidade é se tornar muito mais intelectual, muito mais sábio, muito mais conhecedor, muito mais inteligente emocionalmente, controlar as suas emoções. Tudo isso é prosperidade, é um processo natural da vida, né? A fim de saber fazer e ser mais, nós devemos ter mais. Nós devemos ter as coisas porque nós só aprendemos, fazemos e nos tornamos usando as coisas. Veja só. Então, o que acontece? Nós devemos enriquecer para que possamos viver mais. Enriquecer, de novo, não é só de dinheiro, é de saúde. Quanto mais rico de saúde, quanto mais rico de conhecimento, quanto mais rico de sabedoria, mais ampla é a nossa vida, com toda certeza, né? Então, o desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida para realizar-se plenamente. Quando nós falamos de plenamente, plenamente é todas as áreas da nossa vida. De novo, para as pessoas não confundirem, quanta gente tem muito dinheiro e não tem saúde, trocaria
toda fortuna por saúde. Quanta gente tem muito dinheiro e não tem paz. Quanta gente tem muito dinheiro e não tem, não é feliz, não tem um emocional equilibrado. De novo, aqui, a palavra riqueza, ela remete a todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da vida. Então, cada desejo é o esforço de uma possibilidade tornar-se ação. Gravem essa parte. Todo desejo é o esforço de uma possibilidade de tornar-se ação. Quando você tem um desejo fortemente dentro de você, significa que existe uma possibilidade muito forte daquele desejo se realizar, se manifestar, tornar-se uma ação, né? Então, é a ação procurando manifestar-se que causa o desejo. Que negócio maluco. Agora está explicado para vocês de onde veio o desejo e o que é o desejo. Então, o que causa o desejo? É a ação procurando manifestar-se que causa o desejo. Olha que negócio maluco. Isso aqui é muito profundo, certo? Então, isso que você faz, isso que faz você querer, por exemplo, mais dinheiro, é a mesma coisa que faz a planta crescer. É a vida procurando a liberdade plena. Aquilo que faz você querer ter mais saúde, mais paz, mais prosperidade, mais sabedoria. É a mesma coisa que faz a planta crescer sem precisar de alguém lá cuidando dela, adubando ela, tudo mais. É a liberdade plena, natural. Então, Deus quer que você tenha todas as coisas que você puder usar. É o desejo de Deus que você fique rico. E rico de novo, rico de felicidade, rico de saúde, rico de tudo que está em torno daquilo que você verdadeiramente deseja, né? E de dinheiro também, obviamente. Ele assim o quer porque poderá se expressar mais e melhor através de você se você tiver abundância nas coisas e meios para lhe dar esta manifestação. Então, o universo deseja lhe dar tudo o que você quer ter. Tudo o que você quer ter, o universo ele te deseja te dar. A natureza é amigável a seus planos, então tudo flui naturalmente para você. Coloque em sua mente que isso é verdade, né? Primeiramente, você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Lembrando a aula anterior, qual é o primeiro passo para a construção da riqueza? Qual é o primeiro passo para a construção da riqueza? Pensamento. É o pensamento. Então, quando eu quero construir algo dentro de mim, por exemplo, se eu quero construir riqueza de saúde, se eu quero ter saúde plena, primeira coisa, eu tenho que acreditar e colocar na minha mente que eu sou saudável. Se eu não acreditar, não falar para mim mesmo, não ter essa certeza absoluta que eu sou saudável, como é que eu vou ter saúde? É impossível, não tem como. Certo? Então, o que acontece? Você não deve querer ficar rico para viver de uma forma inadequada e imoral. Olha só, você deve querer ficar rico para criar abundância e ajudar a criar um mundo melhor, ajudando milhares de pessoas, por exemplo, a desconstruir bloqueios emocionais que o impedem de ter uma vida melhor, compartilhando conhecimento, emanando amor, respeito às pessoas e gerando oportunidade. E esse é o verdadeiro rico, é a pessoa rica. Deus quer é que você dê o melhor de si por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que de qualquer outro modo. Então, você poderá dar muito mais de si ficando rico, porque é certo e louvável que você deva priorizar seu pensamento no trabalho de adquirir esta riqueza. Essa é a forma certa de pensar sobre riqueza. E também agora eu falo sobre a parte monetária, de dinheiro. Se você tiver esse pensamento,
sim, ele é muito plausível, porque você vai conseguir, quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai contribuir para um mundo melhor, ajudar as pessoas, a humanidade, a sua cidade, seu estado de uma forma muito melhor. Outra mudança importante que você deverá ter a partir de agora é: você deve tirar da sua mente o pensamento de competição. Isso aqui é muito sério, esse tema. Você deve criar as oportunidades, assim você não precisa competir com o que já foi criado. Então, você não deve tirar nada de ninguém, você não precisa tirar absolutamente nada de ninguém. Você não deve fazer negócios onde uma das partes apenas tenha vantagem. Ou enganar alguém, por exemplo. Você pode ter igual ou mais que a outra pessoa mais que a outra pessoa tem, por exemplo, sem precisar tomar absolutamente nada dela. Então, para isso acontecer, o que você precisa fazer? Transformar-se em um criador e não em um competidor. Você pode ter 10 pessoas fazendo exatamente aquilo que você faz. Para você eliminar o pensamento de competição e desenvolver o pensamento de criação, basta você desenvolver, criar situações, estratégias, modelos de negócios únicos. Isso é capaz. Todos nós somos capazes de criar modelos de negócios únicos, né? Então, o segredo é: você terá tudo o que quer, mas de tal modo que quando você o tiver, outras pessoas com quem você se relacione também terão mais do que tem agora. Olha que conceito profundo isso aqui, né? De novo, o segredo é: você terá tudo o que quer, mas de tal modo que quando você o tiver, outras pessoas com que você se relacione também terão mais do que elas têm agora. Ou seja, você cresce, as pessoas que estão com você crescem com você nesse modo criador e todos crescem. Quando tem competição, um cresce, os outros decrescem. Esse não é o modelo que nós estamos falando aqui agora. Riquezas baseadas no plano de competição nunca são satisfatórias e permanentes. Nunca são satisfatórias e nem são permanentes. Elas são suas hoje e amanhã serão de outras pessoas. É impressionante como isso acontece, né? Só você olhar para o lado que você vai ver pessoas fazendo e tendo exatamente isso. Então, eu quero que você lembre-se que você vai se tornar rico de um modo científico e da forma correta, sem precisar ser desleal com absolutamente ninguém. Então, esse é o grande processo, é o grande segredo de você prosperar na vida. É você desenvolver o modelo de pensamento, desenvolver o pensamento de criador e deixar de lado o pensamento de competidor. Quando você começa a competir entre as pessoas que estão na mesma cadeia com você, todos acabam sendo ficando mais fracos, né? E como você atrai a prosperidade? Simples. Prosperidade nós atraímos quando nós entregamos mais do que nós recebemos. Então, dê a outra pessoa sempre mais do que você recebe. Por exemplo, esse treinamento, essa mentoria, ela precisa entregar muito mais conteúdo, ela precisa entregar muito mais valor do que aquilo que foi pago para ela. Quando você faz quando você dá um treinamento, quando você faz um treinamento, entrega um projeto, faz qualquer coisa, tudo que você for entregar, ele precisa ter muito mais valor do que aquilo que foi pago por ele. Então, por exemplo, se esse conteúdo ele te trazer dezenas, centenas ou até milhares de vezes mais do que o valor investido nele, realmente você está gerando prosperidade para as outras pessoas, você gerando prosperidade para as outras pessoas, a prosperidade vai estar com você da mesma forma, certo? Então,
você não pode enganar ninguém no negócio. E se você estiver em um negócio que precise enganar as pessoas, saia dele o quanto antes. Saia desse negócio o quanto antes. Então, dê a todos mais em valor utilitário do que você recebeu deles do que em valor monetário. Assim, você estará somando algo à vida no mundo e a cada negociação, certo? Se você tem negócio próprio, organize seu negócio baseado no princípio da prosperidade, para que cada funcionário possa progredir um pouco a cada dia. Então, o que acontece? Dê oportunidade. Se ele não souber aproveitar, a culpa já não é sua. Você, como empreendedor, como dono de empresa, você deve dar a oportunidade para as pessoas, para os seus colaboradores, o tempo todo. Dê essa oportunidade. Se eles não aproveitarem, o problema já não é mais seu, certo? Mas você precisa criar essa oportunidade para as pessoas. Então, se você não esqueça, né? Não esqueça por um momento sequer. Se a substância espiritual pensante, essa substância na qual nós vivemos dentro dela, está com tudo, em tudo, se comunicando com tudo e pode influenciar tudo, imagina o poder que isso tem sobre nós, né? Então, o desejo da substância espiritual pensante para uma vida mais próspera e uma vida melhor causou a criação de todas as coisas da Terra feita até hoje. E pode causar a criação de milhões mais. E vai, desde que as pessoas a coloquem em movimento pelo desejo e pela fé e agindo da maneira correta. E como é agir da maneira correta, certo? Nós já vamos entrar nesse tema logo a seguir, né? Portanto, se você fixar em sua mente o fato que o seu desejo de ser rico é o desejo do poder supremo de sua plena manifestação, sua fé será invencível. Por quê? O que é a fé? É acreditar naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que vai acontecer. Isso é fé, é um conceito muito simples de ser entendido, né? As pessoas ficam perguntando o que é fé? É acreditar. Não, fé é aquilo que você acredita, aquilo que você acredita que ainda não aconteceu, né? Quando você acredita em algo que não aconteceu, ali está a tua fé verdadeiramente, né? Acreditar em algo que já aconteceu não é mais fé. Para quê? Não faz sentido, né? Então, sendo assim, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se e manifestar esse desejo a Deus. Então, pedir mais é uma coisa difícil para muitas pessoas, né? Elas mantêm aquela ideia antiga de que a pobreza e o autossacrifício agradam a Deus. Isso é uma bobagem. Então, tem que tirar da nossa mente isso. Vem a pobreza como parte do plano, uma necessidade da natureza. Tendem a querer pouco, apenas o bastante para ficarem razoavelmente confortáveis. Quem possui a mente rica, enriquece. Nós não juntamos a riqueza, nós despertamos, atraímos a riqueza. É o que a gente vem falando, que eu venho passando desde a última aula, desde a outra da aula anterior. Nós atraímos as nossas oportunidades, nós criamos as nossas oportunidades, nós criamos a nossa riqueza. Então, nós não juntamos a riqueza, nós despertamos, nós atraímos. Deus nos deu a capacidade de dominar a nossa mente interior, mas nós precisamos desenvolver essa habilidade. Deus nos deu a capacidade, mas nós não aprendemos a fazer isso, nós precisamos aprender esse processo. Toda dificuldade econômica ou social que surge tem origem no egoísmo humano, né? O ser humano deve manter a mente sempre próspera. O amor, veja que coisa importante, muito forte isso aqui, ó. O amor é a parte mais poderosa. O amor é a mais poderosa força de tração do mundo. O amor é a mais poderosa força de tração do mundo. O amor, isso está na Bíblia, inclusive, né? É bíblico. O amor expulsa o temor. Não tenha medo que ele não é
jogado fora desde que tenha amor. Então, quando o nosso lar se preenche de amor, há prosperidade absoluta. Então, primeiramente, o que deve existir no lar, ou seja, dentro da sua casa, é a harmonia entre as pessoas que habitam tal espaço, preenchendo aquele ambiente com palavras positivas, afirmações positivas, mentalidade positiva, gerando uma atmosfera positiva repleta de amor e sem nenhum temor. Veja que negócio forte tudo isso, né? Quantos lares que você conhece, que nós conhecemos, ou lares que nós viemos, que não tinha nada disso. Aliás, muito pelo contrário, tinha briga, tinha discussão, tinha, enfim, um ambiente ruim, pesado. Então, não diga que lhe falta dinheiro, pois isso fará com que diminua ainda mais o dinheiro no seu bolso. Não fale que está passando por momentos difíceis de aperto financeiro. Assim, você estará caindo na própria armadilha. É muito importante que todos os membros da família tenham os mesmos pensamentos, usem palavras alegres que edifiquem a todos e agradeçam a todas as dádivas de Deus. Então, você como gestor, como homem, mulher, pai, mãe da sua casa, filho, muitas vezes, você pode desenvolver essa habilidade. Você pode desenvolver junto com a sua família, as pessoas que estão com você, para pelo menos ter uma ideologia quando estiverem na mesma casa, no mesmo ambiente, né? Mesma ideologia de pensar todos iguais. Às vezes isso não é tão simples, mas, por exemplo, as pessoas que convivem no mesmo ambiente, elas podem conviver num ambiente onde ali, naquele ambiente, só se fala palavras positivas, só se tem otimismo, só se agradece. Isso é possível. Isso você pode desenvolver junto com a sua família, mas lembra, começando por você. Se você começar, se você der o primeiro passo, esse processo facilita bastante. As pessoas, elas seguem os outros pelo exemplo. Lembre sempre disso, né? Então, o amor é a chave que abre o infinitamente rico depósito de tesouros. O amor desenvolve dentro de nós a generosidade. Quando começamos a amar e abençoar outras pessoas, nelas também nascerá a generosidade. Veja que negócio maluco, né? E se amarmos a Deus, saberemos que Ele também nos ama e está nos demonstrando sua generosidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Se você amar a Deus e agradecer a Ele, logo receberá diversas coisas maravilhosas. Tudo isso, para resumir em uma única frase, quando você emana o amor, primeiro, ele expulsa o temor, o medo, e todo o ambiente se prolifera de uma energia maravilhosa, uma energia boa, e tudo começa a fluir a seu favor, né? Então, isso é uma coisa que nós, conversando com algumas pessoas semana passada, inclusive, e nós entramos no assunto do abraço, né? E eu estava com algumas pessoas, alguns clientes, inclusive, e todos relataram o seguinte: puxa vida, eu não lembro a última vez que meu pai falou eu te amo, eu não lembro a última vez que a minha mãe falou eu te amo, eu não lembro a última vez que o meu pai, a minha mãe, me abraçou fortemente. E aí eu comecei a observar todo aquele comentário que estava acontecendo ali entre nós. E eu acabei comentando com as outras pessoas. Os nossos pais, eles foram vítimas de outras vítimas, eles aprenderam com os nossos avós e assim por diante. Então, o que acontece? Nós não somos obrigados a repetir padrões dos nossos pais.
Nós não precisamos repetir padrões dos nossos pais, dos nossos antepassados ou de outras pessoas. Nós podemos ter, primeiro, perdoamos eles por eles não ter o entendimento que nós temos hoje, mas nós temos a possibilidade de criar um modelo, um padrão diferente. Primeiro, com nós mesmos, com as pessoas que estão em nosso entorno e, principalmente, com os nossos filhos. Então, por mais que você não recebeu, por mais que nós não recebemos abraços, palavras do tipo, eu te amo, eu adoro você, você é maravilhoso, qualquer tipo de palavra dessa, mas nós podemos passar essas palavras para os nossos filhos. Nós podemos abraçar os nossos filhos com a maior intensidade, o maior número de vezes por dia. Nós podemos falar para os nossos filhos, eu te amo, você é o amor da minha vida, você é meu tudo. Ou seja, nós não precisamos repetir padrões que naturalmente nós já repetimos de forma inconsciente. E naturalmente nós podemos desenvolver outros padrões que são muito mais, que nos edificam muito mais, que nos elevam para um outro nível de uma forma muito mais incrível, né? De uma forma fenomenal. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você até aqui. De novo, não repita, você não precisa, você não tem compromisso em repetir padrões que não são tão interessantes que nós herdamos dos nossos pais ou pessoas que estavam em nosso entorno. Nós temos a possibilidade de criar novos padrões do jeito que a gente quer, dentro desse entendimento que nós temos hoje e passar para os nossos filhos. Porque se nós passarmos esse novo padrão para os nossos filhos, como é que vai ser o nosso relacionamento, o entendimento dos nossos filhos com os filhos deles, com as outras pessoas, com a geração deles? Então, é um processo que a gente planta agora para começar a colher lá na frente, né? E realmente vai ser muito, muito incrível esse processo quando nós... Porque é uma semente diferente que nós estamos plantando agora para colher lá na frente, né? E o que é pensar da forma correta? O que é pensar da forma correta, né? Para pensar da forma correta, você deve dar forma a uma imagem mental específica e definitiva do que você deseja verdadeiramente. Então, veja só, aqui nós já temos repetido isso algumas vezes, né? Mas tem que estar claro o processo, lembrando sempre, existem dois processos para reprogramar a sua mente. Primeiro, através de um forte impacto emocional, não é o caso aqui. E, segundo, através da repetição, que é o que nós estamos trabalhando aqui nesse processo. Repetição. Então, para você pensar da forma correta, porque existe uma forma correta de pensar. Agora você já sabe como pensar da forma correta. Primeiro, criar uma imagem mental específica e definitiva daquilo que você quer, daquilo que você deseja verdadeiramente. Então, essa imagem tem que estar concretizada, ela tem que estar clara na sua mente. Veja só, não é suficiente apenas você desejar ficar rico. Eu quero, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ganhar muito dinheiro, todo mundo quer ter uma casa boa, todo mundo quer ter um carro ou vários carros bons, todo mundo quer ter dinheiro suficiente para poder viajar, comprar o que quer, todo mundo quer isso. Só que a maioria não está a fim de pagar o preço. Todo mundo quer ter uma saúde melhor, mas a maioria não está a fim de pagar o preço, fazer exercício físico, sair correr, fazer uma caminhada, ir para a academia, cuidar da alimentação. A maioria não está. A realidade é essa. Então, vamos lá. Só desejar não é suficiente. Então, todos querem ficar ricos, viajar mais, viver uma vida confortável. Quando você envia uma mensagem a um amigo, presta atenção nisso. Quando você envia uma mensagem a um amigo, você não envia com as letras misturadas. Como é que você envia?
você envia com as letras organizadas através de palavras. Através de palavras. E essas palavras acabam formando o quê? Uma frase, e essa frase tem um significado. Agora imagina você enviando ou você recebendo um texto com as palavras todas misturadas que você não consegue entender nada. Você consegue decifrar alguma coisa? Não tem como. Você deve saber o que quer, ser específico e definitivo. Esse é o caminho. Insista sobre seus desejos e comece a sentir-se usufruindo desse desejo. Eu quero viajar para os Estados Unidos. Eu quero conhecer os Estados Unidos. Eu preciso me imaginar chegando no aeroporto, sei lá, Miami, seja onde for, Nova York. Eu tenho que me imaginar estando lá, acordando lá, vendo aquele pôr do sol. Se eu não me imaginar, isso não tem como, porque o primeiro passo para pensar da forma correta é criar uma forma dentro da minha mente e deixar ela bem específica, certo? Quando você conseguir chegar nesta vibração, ninguém te segura mais. Então, mantenha em sua mente de forma continuada a imagem clara do seu objetivo, do seu desejo. Se você passar algum tempo sem exercitar esse processo, que acaba acontecendo, você volta para a estaca zero e obrigatoriamente você terá que começar tudo do zero. Então, o segredo é fazer com que esta imagem, definida por você, permaneça no teu pensamento o máximo de tempo possível até ela ficar gravada, para você lembrar dela o máximo de tempo possível durante o dia. Essa imagem deve ser contemplada o máximo de vezes possível durante o dia. Contemplada significa o quê? Agradecer, você está vivenciando aquilo ali, está sentindo aquilo ali. Isso é contemplar. Se você for uma pessoa preguiçosa, dificilmente você atingirá esse objetivo. A sua imagem deve ser rica em detalhes, pois são os detalhes que aflorará seu desejo e mais forte ele será. Porém, só isto não basta. De novo, essa é uma parte do processo. Porque se só isso fosse o resultado, o que acontece? Senão você seria apenas uma pessoa sonhadora, imagina. Você poderia sentar na beira da praia, pedir lá uma cerveja, um suco, seja o que for, uma porção daquilo que você mais gosta e ficar contemplando aquela imagem de frente para o mar. Não acontece. Esse é o primeiro, que eu estou falando aqui agora, é o primeiro passo da materialização. É o primeiro passo. Depois a gente vai ver que nós vamos ter que entrar em ação, atitude, fazer acontecer, certo? É um conjunto. Então, porém, só isso não basta, senão você seria apenas uma pessoa sonhadora. Atrás da sua visão deve estar o propósito de realizá-la, de materializar esse desejo através de uma fé profunda de que o que você deseja alcançar já é seu. Que entra em ação. Se o seu desejo é ter uma casa nova, viva mentalmente essa casa nova, até que ela se torne real no mundo fenomênico em torno de você. Aprecie no mundo mental todas as coisas que você quer. Sinta e veja as coisas que deseja como se estivesse ao seu redor, a todo momento. Qualquer que sejam as coisas que peças em oração, vós as recebereis e as tereis, conforme falou Jesus. O detalhe importante nesse processo é que muitas pessoas falham, está na fé que você deposita na sua imagem mental, clara e objetiva, e na atitude para conseguir o que você estabeleceu para ser seu. As pessoas ficam em dúvida. É exatamente nesse ponto onde a dúvida passa a prevalecer sobre a fé, que está o ponto onde a maioria das pessoas não consegue ultrapassar.
Então, a dúvida é contrária ao fluxo de prosperidade. Quando você fica em dúvida, você já está criando uma trava na tua prosperidade. A dúvida cria essa trava, não te deixa evoluir. Então, e a dúvida é o contrário da fé. A dúvida é contrária ao fluxo da prosperidade, é contrária ao fluxo da abundância, é contrária a Deus. A partir do momento que você colocar este processo em dúvida, você não está aberto para receber prosperidade e abundância. Você consegue entender que negócio forte que é isso aqui? Então, quando nós falamos que a gratidão nos dá tudo, é exatamente isso. Seja grato. Quando você está agradecendo, você não tem dúvida. Você já está contemplando aquilo que você deseja. Esse é o conceito da gratidão, que lá nas últimas aulas a gente vai ter um processo muito forte sobre, e vamos falar muito sobre fé e gratidão. Seja grato por tudo que você deseja, como se já estivesse alcançado. Você conseguiu entender? Seja grato por tudo que você deseja, como se você já estivesse alcançado. Quem consegue ser grato a Deus pelas coisas que já possui, pelas coisas que já possui na mente, realmente enriquecerá e causará a criação de tudo que desejar. Então, isso acontece vibrando nessa energia cada vez mais forte, com uma fé inabalável que o seu desejo já foi alcançado e com um propósito definido em direção ao seu objetivo a fim de materializá-lo. Esse processo, ele é contínuo, é diário, é treinar sua mente, seu corpo para operar no piloto automático, na disciplina necessária para trabalhar forte, diariamente em busca do seu objetivo até alcançar. E quando eu falo aqui, operar no piloto automático, o que significa isso? Operar no piloto automático é quando essa imagem, esse desejo vai para a tua mente subconsciente, que ela fica gravada na tua mente subconsciente. Por quê? É a nossa mente subconsciente que comanda a nossa vida, que rege a nossa vida. Você tem hábitos que... Nós temos hábitos inconscientes que nós usamos, que acontece no nosso dia a dia de forma inconsciente. E muitas vezes não, com toda certeza são hábitos ruins que nós temos que se livrar, mas nós não conseguimos se livrar deles. Por quê? Porque eles são inconscientes. Mas é possível se livrar? Claro que é. Primeiro, reconhecer. Segundo, criar uma ação. Por isso que nesse processo, a parte mais importante desse processo é fazer as tarefas. Se você não fizer as tarefas, você não vai ter resultado. Entenda isso. É impossível ter resultado se você não fizer as tarefas. As tarefas nada mais é do que você, por exemplo, pegar um hábito, reconhecer um hábito ruim que você tem, que inconscientemente você usa ele todo dia, mas você não aguenta mais, só que você não consegue se livrar dele. Primeiro, você reconheceu. Segundo, cria uma ação, uma tarefa para fazer algo diferente, para criar um novo hábito. Aí você se livra de um hábito ruim e cria um hábito bom. A tua vida começa a ser transformada. Agora, isso é uma tarefa, isso é uma ação, é entrar em ação. Se não entrar em ação, nada vai acontecer. Então, o que acontece? Viva e sinta o que você quer ser, como quer ser, orando em silêncio, em um local tranquilo, onde você achar pertinente. Mas faça isso continuadamente, que o universo lhe dará o que você deseja com seu empenho e persistência a alcançar. Seja um idealizador que faz acontecer. O mundo está cheio de sonhador. A diferença do idealizador e do sonhador está na fé e no propósito do uso da imaginação, ou seja, pensar da forma correta todos os dias e ir para a ação. Pronto. Está desvendado o segredo, caramba.
Não tem como dar errado mais. Penso da forma correta e entro em ação. Penso da forma correta e entro em ação. Não tem como dar errado. Agora, eu posso pensar da forma totalmente correta, perfeita, mas eu não entro em ação, não vai acontecer nada. Ou eu só entro em ação, trabalho igual um cavalo todo dia e não penso da forma correta. Também não vai adiantar. É o conjunto do processo. Então, lembra sempre o seguinte, Deus não tira você do lugar, Deus te impulsiona, te empurra. Ele ajuda quem se move, quem age, quem quer fazer acontecer, quem acorda cedo e segue em frente. Deus abastece o movimento e a sua ação. Deus abastece o movimento e a sua ação é potencializada quando você começa a construir o seu propósito. Está aí o segredo. Não é Deus que vai te fazer acordar cedo todo dia, não é Deus que vai te fazer ir para a rua todo dia. Deus vai te impulsionar, te empurrar. Ele ajuda quem se move. Quando você entra em ação, ele vai te ajudar. Mas se você não se ajudar, nada vai acontecer. Acredite nisso. Forte esse conteúdo, hein? É muito forte. Se você entender perfeitamente, não tem como não transformar a sua vida. Eu troco meu nome se você não conseguir mudar a sua vida, se você conseguir entender esse conteúdo com profundidade. É impossível não dar certo. Vamos lá. Outro item. Força de vontade. De uma forma direta, nós podemos definir a força de vontade como a autodisciplina. Para podermos desenvolver cada vez mais a nossa força de vontade, deveremos ter autodisciplina com os nossos objetivos, com os nossos desejos, com a vida que desejamos. É impossível alcançar a vida que desejamos sem autodisciplina, sem esforço mental, sem dedicação, sem desenvolvimento, sem crescimento, sem transformação, sem abdicar de hábitos, vícios e sem deixar pessoas que nos impedem de crescer. Não tem como, isso é impossível. Se você estiver amarrado, entrelaçado por todas essas circunstâncias, você não consegue avançar. Não tem como avançar. Lembra sempre o seguinte, grava isso, Deus não quer você pobre, entenda isso pela última vez. Apenas o homem, por ser covarde, está responsabilizando Deus pelo seu próprio fracasso e se consolando. Deus deseja que todas as pessoas sejam saudáveis, felizes e prósperas. Então, grave, Deus quer você feliz, próspero e saudável. Deus quer que eu seja feliz, saudável e próspero. Parar de colocar a responsabilidade nos outros, parar de colocar a culpa nos outros pelo seu fracasso. Nós precisamos desenvolver a nossa autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida, você é o responsável pela sua vida e acabou. Não precisa culpar ninguém. Outro dia um cliente que está me devendo lá um determinado valor pequeno, eu fui cobrar ele porque já tinha passado 5 vezes o prazo, 5 vezes o prazo. Imagina que eu dei um prazo de X dias e já tinha passado 5 vezes esse dia, e eu fui cobrar, naturalmente. Ele teve a coragem de dizer assim que ele não tinha dinheiro para me pagar, porque em função que a culpa dele não ter dinheiro de me pagar era minha. Você consegue entender? Eu não entrei em detalhe porque é uma pessoa de mentalidade rasa, né? Então não vale a pena absolutamente, mas para mim é um case de sucesso de pessoas que transferem a responsabilidade.
transfere o fracasso, o seu fracasso para os outros. É um negócio impressionante. E aí eu falei para ele, falei, não, me deu vontade, depois eu não quis nem, porque a pessoa é tão rasa que não vale a pena você comentar absolutamente nada. Mas me deu vontade de falar assim, se você acha que o teu fracasso é em função de você ter comprado de mim, você não precisa me pagar. Só que eu não quis entrar nessa... Porque é ridículo, chega a ser ridículo o que nós encontramos de pessoas que transferem a responsabilidade do seu fracasso para outras pessoas, um negócio inacreditável. Então, de novo, importante ressaltar nesse momento que você não deve coagir pessoas pelo poder mental e pelo poder físico. Nunca coagir pessoas pelo poder mental e pelo poder físico. Obter alguma vantagem ou alguma coisa das pessoas desta forma é roubo. Você deve usar a força de vontade única e exclusivamente ao seu favor. Quando você sabe como pensar e fazer as coisas da forma correta, você deve usar a sua força de vontade para manifestar os seus desejos. A força de vontade significa esforço, dedicação, disciplina, para manter o pensamento focado e vibrando em alta intensidade em direção ao seu desejo. Use a sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e para manter essa imagem com fé e propósito, trabalhando a seu favor da maneira correta o tempo todo. Quanto mais forte, constante e continuada for sua fé e seu propósito, mais rapidamente você alcançará os seus desejos. Esse processo será extremamente rápido quando sua mente estiver treinada para passar 100% do seu dia com a mente focada na imagem que você estabeleceu, vibrando intencionalmente, vibrando intencionalmente e intensamente, como se já estivesse alcançado. Nada mais é de quando essa imagem estiver na sua mente subconsciente, que ela está gravada e qualquer coisa que aconteça, você lembra exatamente dessa imagem que você definiu. Então, essa vibração emanada por você é captada pelo universo e o universo se encarrega de lhe devolver. Então, todas as mentes das pessoas serão influenciadas a seu favor inconscientemente. Cara, dá para entender isso? Dá para entender só esse ponto? Essa vibração, de novo, essa vibração emanada por você é captada pelo universo, o universo se encarregará de lhe devolver. Todas as mentes das pessoas serão influenciadas a seu favor inconscientemente. Dúvida ou descrença no processo certamente desencadeará processo, um movimento contrário a você. E é exatamente nesse ponto, a falta de compreensão nesse detalhe importante, que faz com que as pessoas falham e desistem. Então, entenda que acreditar é totalmente importante. Então, vigie os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos, suas opiniões sobre o que você observa e pensa e no que você vai dar atenção. O que você está focando? O que você está dando atenção? O que nós focamos, damos atenção no nosso dia a dia? Na dificuldade, a gente dá atenção, foco ao problema ou busca a solução? Foca a solução para encontrar a solução daquele problema. O natural do ser humano, o natural da nossa mente é focar o problema, exponenciar o problema. Só que a gente precisa mudar isso. Esse é o processo natural. O nosso cérebro, ele nunca quer, por segurança e por evitar gasto de energia, ele não quer que nós entramos em movimento. E quando a gente começa a pensar, focar a busca da solução, isso gera consumo de energia,
Nós vamos gastar energia e nós vamos sair da zona de conforto. Isso é a explicação por quê. As pessoas, nós tendemos sempre a ficar muito mais focado no problema quando nós temos algum problema. E não, porque o nosso cérebro, naturalmente, ele não quer te levar para buscar a solução. De novo, vai gastar energia, ele não quer que você gaste energia e ele quer sempre te manter numa zona de proteção, de segurança. Se você quer ficar rico, não deve observar a pobreza. As coisas não acontecem pensando em seus opostos. Não se pode alcançar a saúde pensando na doença. Está responsabilizando Deus pelo seu próprio fracasso e se consolando. Deus, de novo, Deus deseja que todas as pessoas sejam felizes, saudáveis e prósperas. Deus não te quer ver doente. Só que você... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que tem prazer em falar que está doente? Eu tenho muitos familiares, alguns deles já partiram, mas eu lembro algumas vezes que a minha mãe, infelizmente ela não está mais aqui entre nós, mas ela tinha prazer em falar que estava doente. Impressionante, né? E eu estava falando semana passada com alguns clientes e nesse contexto que a gente estava nesse momento de... enquanto a gente estava ali filosofando, nós entramos nesse detalhe também. E essas outras pessoas falando para mim, puxa vida, é verdade, mas eu também conheço pessoas, inclusive da minha família, que parece que eles têm prazer em falar que estão doentes. É se sentir... Fugiu a palavra agora. É o contrário da autoestima, né? Autoestima é quando você fala, poxa, eu estou bem, estou com saúde, e mesmo que você não está tão bem, mas você fala e você promove uma energia boa. Mas ali é o contrário. Parece que as pessoas têm prazer de falar que estão doentes, que não estão tão bem. Isso é repetição de padrão, tá? Isso é repetição de padrão que nós herdamos dos nossos antepassados. Então, o que acontece? Deus não quer você pobre. A vontade de Deus é que você seja próspero e rico. Apenas o homem pode ser covarde, né? Fique rico. Esta é a melhor maneira de reduzir a pobreza no mundo. A pobreza pode ser diminuída, porém sempre existirá. Sempre vai ter a pobreza. Jesus disse, está lá em João 12:8. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Então, podemos transbordar, compartilhar, doar conhecimento e informações para que outras pessoas com mentalidade pobre se proponham a aprender e ensinar essas pessoas a desenvolver a fé e a ter um propósito para enriquecer. Os pobres precisam de inspiração, ensinamentos, pessoas ativadas a ajudar outras pessoas a crescer, evoluir. A caridade apenas os mantém vivos na pobreza. Então, quando você dá uma esmola ou dá uma ajuda para alguém, um prato de comida é questão de sobrevivência, né? Mas quando você está dando o peixe ao invés de ensinar a pescar, você nunca vai resolver o problema da humanidade, né? A caridade apenas os mantém vivos na pobreza, né? Prove você mesmo ficando rico. O seu exemplo inspirará tantas outras pessoas. As pessoas devem ser ensinadas a tornarem-se ricas pela criação, não pela competição. Caso você tenha problemas financeiros do passado, não fale sobre eles. Nem pense sobre eles. Puxa vida, é difícil, né? Não pensar sobre eles. Mas essa é a habilidade que nós temos que desenvolver. Não pense e não fale sobre eles. Não fale das dificuldades da sua vida e da pobreza dos seus pais. Ou seja, se afaste
totalmente desse tipo de assunto. Tire esse tipo de assunto que leva a sofrimento, pobreza, enfim, tire ele da sua vida. Tire ele do seu diálogo do dia a dia, né? Mantenha sua mente sempre voltada às informações positivas, pois o mundo já está cheio de pessoas sensacionalistas dizendo que o mundo está caminhando para o fim, por exemplo. O mundo está se tornando cada vez mais maravilhoso. Novas oportunidades para você estão surgindo todos os dias. Você deve interessar-se pelo mundo que lhe torna rico, próspero. Pense na riqueza que o mundo está ganhando, em vez da pobreza que está crescendo. E tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é você ficando rico, pelo método criativo e não pelo método competitivo. Então, dê atenção total à riqueza, não pense na pobreza. Sempre que você pensar ou falar daqueles que são pobres, pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo. É mudar a forma de pensar. O que acontece? Assim, os outros terão a inspiração e, naturalmente, eles começarão a procurar o mesmo caminho. Riqueza versus dinheiro. Agora sim, a gente vai ver a diferença da riqueza e do dinheiro, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas completamente diferentes. O dinheiro não tem nenhuma relação com a riqueza. Dinheiro é energia, é o que move o mundo, faz crescer. Quem sabe gerar riqueza, acumula dinheiro em qualquer lugar. Ser rico também tem a ver com os bens materiais. É óbvio, é uma riqueza conquistada com trabalho, com honestidade, com inteligência, com atitudes, com ética, mas, ao mesmo tempo, em grande abundância. Riqueza material é não ter incertezas, é não ter medo, por exemplo, da sua empresa falir. A riqueza está dentro de você. O equilíbrio das 7 riquezas é fundamental. Então, você pode ter bastante dinheiro, mas você pode não ser rico. Aquilo que eu já tenho falado desde o início, né? Rico, de verdade, é aquela pessoa que é rica nas 7 áreas da vida. Essa pessoa verdadeiramente é rica. Aquela pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem saúde, ela não é rica. Ela tem dinheiro, mas ela não é rica. Aquela pessoa que tem muito, que não tem paz, que não tem felicidade, que não é feliz. Ela pode ter muito dinheiro, mas ela não é rica. As pessoas com mentalidade pobre lutam por dinheiro. Quando você tem princípios, você prospera. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a humildade está na sabedoria de aprender o tempo todo, né? Então, o dinheiro para você é uma energia ou é um papel cheio de bactérias? Qual é o significado que você dá para o dinheiro? O que o dinheiro significa para você? Você gasta mais do que você ganha ou você ganha mais do que você gasta? O quanto você é capaz de organizar a sua vida financeira? Você é capaz de poupar parte de tudo que você ganha todo mês para enriquecer, por exemplo? Quanto você é capaz de gerar mais renda aumentando o seu rendimento mensal? Você quer ficar rico ou rica? Você quer ficar rico ou rica? Então, faça mais dinheiro, poupe mais e faça o seu dinheiro multiplicar através, por exemplo, de investimentos para gerar renda passiva e novos negócios. Como ficar rico? Aqui tem um passo a passo que, se você pôr em prática, não tem como não dar certo, certo? Então, como é que você pode ficar rico, por exemplo? Se quer ter muito dinheiro, vamos lá. Identifique o problema que você quer resolver. O que você resolve? Qual é a dor que você quer resolver? Qual é a dor que você soluciona das pessoas? Então, passo 1, identifique a dor das pessoas. Passo 2, ofereça uma solução profunda para o problema dessas pessoas. Passo 3, entregue uma solução para resolver essa dor para o maior número de pessoas possíveis. 4, use a internet para escalonar o seu produto ou o seu serviço, ou seja, essa solução. Leve essa solução através da internet para o maior número possível de pessoas. 5, você solucione o problema de muitas pessoas por muito tempo. Isso é o que todos fazem. Todas as pessoas de sucesso fazem isso.
Se você atender todos esses quesitos com nota 10, você vai ficar rico. Não tem como não ficar rico. Agora, veja rapidamente algumas armadilhas sobre o dinheiro. Ficar rico pelo motivo errado, pelo ego, pela vaidade, pelo orgulho. Quanta gente que fica rico ou ficou rico pelo caminho errado, pelo motivo errado, passando perna em outras pessoas, corrompendo, sendo corrupto. Outra armadilha, economizar dinheiro para os dias difíceis. Nunca faça isso. Porque vai chegar. Esses momentos difíceis vão chegar. De dor, de sofrimento, vai chegar. E muitas vezes tudo que você guardou ainda não é suficiente para resolver esses dias difíceis. Exemplo, uma doença. Retirar dinheiro do caixa da empresa, o que é da empresa, o que é seu é seu. Manter-se na zona de conforto. Ou seja, andar em círculo, gasta o que ganha, tudo que você ganha, você gasta. São tudo armadilhas sobre o dinheiro, né? Tem algumas perguntas que eu vou passar para vocês depois. Agindo da forma, para finalizar, agindo da forma correta e eficiente. Como você pode agir da forma correta e eficiente? O pensamento é o poder criativo, é onde tudo começa. É a força motriz que faz o poder criativo agir, certo? Então, pensar da forma correta vai trazer riqueza até você. Mas você não deve confiar só no pensamento. Ficar à mercê do pensamento não é suficiente para alcançar os objetivos. É necessário a ação, a agir, pois a ação é o complemento do seu pensamento. Seu pensamento fará todas as coisas trabalhar a seu favor, desde que seu trabalho esteja relacionado com o seu desejo. Lembre-se de sempre entregar mais do que você está recebendo. Sua fé e sua gratidão, ou seja, agradecer como se já estivesse recebido, é fundamental nesse processo. Sem isto, é impossível você ter êxito. Então, tudo que você deve fazer é fixar-se na sua imagem, no seu propósito e manter sua fé e gratidão. Agradeça sempre, o máximo de vezes ao dia, como se já estivesse alcançado. Aquilo que você estabeleceu, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, agradeça como já sendo teu. Ou seja, você já jogou para o universo e ele vai te devolver na hora certa. Então, simplesmente agradeça. Que aquilo já é seu, você já criou, você já jogou. E aí entra em ação, agradecendo para se manifestar. Se sua fé e sua gratidão, ou seja, agradecer como se já estivesse recebido, é fundamental nesse processo. Sem isso, será impossível ter êxito, né? Tudo que você deve fazer é fixar-se na sua imagem, no seu propósito e manter sua fé e gratidão. Agradeça sempre o máximo de vezes ao dia, como se já estivesse alcançado. Fique preparado para agarrar as coisas quando elas chegarão até você. Não deixe passar as oportunidades. Sem o seu esforço, nada vai acontecer na sua vida. As oportunidades, nós já falamos isso na aula passada, elas aparecem o tempo todo, só que a gente não está focado, não está conectado, não está ligado, não está observando elas. E elas passam na nossa frente o tempo todo. Eu até brinquei na última aula, né? Sobre aquele ditado antigo que o cavalo não passa encilhado 2 vezes, né? Não, ele está passando várias vezes, é que a gente não está com a visão a ponto de conseguir enxergar essas oportunidades que estão passando na nossa frente todos os dias. O pensamento e o esforço pessoal estarão sempre lado a lado. Com o pensamento, o seu desejo chegará até você. Com o seu pensamento, o seu desejo chegará até você. Pela ação, você vai receber. Você consegue entender? Então, não adianta você pensar, mentalizar, visualizar, se não entrar em ação. Porque é quando você entra em ação que as coisas começam a acontecer. Então, se você não agir, você nunca vai manifestar o seu desejo. Vai ficar na ilusão.
apenas na ilusão. Você fez todo o processo direitinho, certinho. Só que você não entrou em ação. A oportunidade chegou na tua porta, mas você não abre a porta. Você está sentado no sofá. Aí a oportunidade bateu na tua porta. Ela está batendo na sua porta. Mas você não levanta do sofá para abrir a porta, pô. Como é que você quer que as coisas aconteçam? Então, haja sempre agora, comece agora. Não tem como agir no passado e nem no futuro, porque são tempos que não existem. Você só sabe como será. É agora que as coisas acontecem, né? O único tempo que verdadeiramente existe é o tempo presente, é o agora. Talvez você hoje não esteja no trabalho, no emprego dos seus sonhos, mas você deve começar a agir agora até você encontrar-se no emprego ou no trabalho sonhado. Então, faça acontecer do jeito que você deseja no seu trabalho atual. Esse é o segredo. Consegue entender o processo? Você pode agir somente onde você está. Se o trabalho que você desenvolveu ontem, não foi de acordo com a sua expectativa, então seja excelente no trabalho hoje. Deixa eu ver aqui, onde é que parei? Ok, faça o seu melhor a cada dia. Se for necessário mudar de emprego, de empresa, para você alcançar algo maior, faça isso. Não tem problema nenhum. Agora, lembre-se que a mudança do ambiente começa com a sua ação, começa com você, não com as outras, com a empresa, com o empregador, nada, governo, esquece disso, esquece isso. Se você não mudar você internamente, se você não mudar o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes, nada vai acontecer. Absolutamente nada vai acontecer. Semana passada eu fui dar 2 palestras em uma empresa e eu fiz algumas perguntas para o pessoal e eles falaram, mas aqui a gente não tem como crescer. E aí eu entrei nesse assunto, né? E eles pararam e ficaram... eles não, talvez nunca ouviram falar sobre esse conceito, né? E eu passei exatamente isso para eles. É eles que vão criar novas oportunidades. Se não for nessa empresa, eles vão se preparar para estar em outra empresa. Mas ninguém vai fazer nada por eles. Ninguém vai fazer nada por ninguém. Então, você pode agir agora no local que você está agora, para causar sua transferência para um ambiente melhor. Se você for bom naquilo onde você está agora, ali vai te levar para um outro ambiente melhor, ou na mesma empresa, ou em uma outra empresa. Permaneça com a fé e propósito no ambiente do seu desejo, mas haja desde agora no local em que você se encontra com toda a sua energia, com toda a sua força, com toda a sua mente. Não faça nada de forma antiética para ficar rico a todo custo. Jamais faça isso. Faça o que tem que ser feito de forma correta, que o fará enriquecer. A gente já falou anteriormente sobre isso. Enriquecer de forma lícita, honesta, correta, sem precisar passar perna em ninguém. Do modo criativo e não do modo competitivo. Imagine, visualize o trabalho, o negócio dos seus sonhos com a fé e o propósito de entrar nele. Mas você precisa agir no seu trabalho atual. É através do seu trabalho atual, se destacando, que você chegará no local desejado. A sua visão e fé farão com que o universo haja a seu favor. Você só pode prosperar, ter êxito, ter sucesso no local onde você está. Então, pare de pensar em ter sucesso em um trabalho futuro. Esse trabalho futuro não existe. Ah, poxa, mas você não acabou de comentar que nós temos que projetar aquilo que nós queremos? Sim, você deve projetar. Esse é o ensinamento. Só que nós temos que ser bom fazer onde a gente está trabalhando agora. É na empresa que eu estou agora. É agora que eu tenho que dar o melhor de mim. Porque eu estarei preparado para essa oportunidade melhor que vai acontecer, ou na mesma empresa, através de uma promoção, ou em uma outra empresa. Você só pode prosperar, ter êxito
ter sucesso no local onde você está, então pare de pensar em ter sucesso em um trabalho futuro. O futuro não existe, só existe o presente. Faça tudo que você puder onde você está. Você só pode prosperar destacando-se no local onde você está agora. As pessoas que não ocupam eficazmente seus trabalhos atuais, ou seja, não produzem o máximo possível, acabam sendo um peso morto para a sociedade, para o governo, para a indústria, para o comércio, pois essas pessoas precisam ser carregadas pelos outros. Isso tem um custo alto. É só você observar quanto custa um presidiário. Em torno de R$ 1.300, se me falha a memória. Uma criança, o custo de uma criança para ser alfabetizado na escola em torno de R$ 400 por mês. Você consegue ver como está invertido os valores? Quanto custa um peso morto para a sociedade? No mundo animal, a evolução é causada pelo excesso de vida. Quando um organismo tem mais vida do que pode manifestar, uma nova espécie é criada. Então, não haveria novas espécies se estes organismos não tivessem produzido suficientemente de forma eficaz em seus lugares. A lei é exatamente a mesma para você. Sua riqueza depende de aplicar este princípio a seus próprios negócios. São os dias bem-sucedidos que lhe trazem o que você quer. Quando todos os dias forem bem-sucedidos, você vai ficar rico. Você pode ficar rico, aliás, né? Faça o máximo possível a cada dia para tornar cada dia um sucesso. Você não deve tentar fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer o trabalho da semana em um dia. Não há necessidade de fazer isso. Não é esse o caminho. O que conta é a eficiência em cada ação do seu dia. Cada ato do seu dia será eficiente. Então, se esse cada ato do seu dia for eficiente, isso significa sucesso. Se cada ato do seu dia for ineficiente, significa fracasso. Quanto mais atos eficientes durante o seu dia, mais próximo do sucesso você estará. Se cada ato da sua vida for eficiente, sua vida inteira será um sucesso. Agora, o detalhe é saber se você é capaz de fazer de cada ato separado um sucesso nele mesmo. Se cada ato da sua vida, em qualquer área da sua vida, se você conseguir transformar em um sucesso, não tem como a tua vida não ser um sucesso. Então, toda ação pode ser forte ou fraca. E quando a ação é forte, acompanhada de um desejo forte, você está no caminho da prosperidade. Cada ato pode tornar-se forte e eficiente, mantendo sua visão, quando você o está fazendo e pondo toda a sua fé e propósito nele. Então, toda ação pode ser forte ou fraca. E quando a ação é forte, acompanhado de um desejo forte, você está no caminho da prosperidade. Cada ato pode tornar-se forte e eficiente, mantendo sua visão quando você o está fazendo, pondo fé e propósito naquilo que você está fazendo. Então, quando todo o poder entrar em cada ação, não importa o que seja, cada ação será um sucesso. Então, faça cada dia tudo o que você pode fazer nesse dia. E faça cada ação de uma maneira que ela seja eficiente, que ela se torne eficiente. De novo, cada ato eficiente significa sucesso. Então, nas suas horas de lazer, use a imaginação para detalhar sua visão até que esteja fixa em sua memória. Você está passeando, está se divertindo, fica lembrando do seu propósito, do seu desejo. Imagina, viva aquela realidade, como se já estivesse acontecendo, ou se já tivesse acontecido, certo? Então, quanto mais tempo você passar imaginando, sentindo, vibrando essa energia, quanto mais tempo essa memória viva estiver conectada com você, e
quanto mais detalhes, ou seja, quanto mais você conseguir estar envolvido nessa imagem, como se já estivesse acontecendo, mais rápido isso tudo vai acontecer. Esse é um processo. Esse é você se envolver de corpo e alma, né? Corpo, alma e espírito dentro daquele sonho, daquele desejo. Você já realizou coisas na sua vida usando esse método, tudo isso que eu falei. Só que você fez de forma inconsciente, você não se deu conta. Se você parar, você já fez isso. Quem aqui já construiu uma casa? Quem aqui já comprou um carro que desejava? Quem aqui já fez aquela viagem que desejava muito? Você usou esse caminho. Só que por que nós usamos de forma esporádica? Nós só usamos quando nós colocamos um foco muito forte direcionado a um desejo forte que nós temos. Eu quero muito fazer uma viagem para tal lugar. Ela acontece, por quê? Você coloca muita energia, muito foco, você se imagina fazendo aquilo ali, acontece. Agora, imagina você fazendo isso de uma forma constante na sua vida. Agora, imagina as crianças aprendendo essa habilidade, desenvolvendo essa ideologia, aprendendo esses conceitos. Como é que eles se tornam adultos? De uma forma incrível, simplesmente incrível. E para fechar, o último tema de hoje, chamado negócio certo. O que significa o negócio certo? O que é o negócio certo? Antes de iniciar qualquer negócio, estude o máximo possível sobre esse negócio. Então, inicie trabalhando, por exemplo, quero abrir uma padaria. Poxa, vai trabalhar nessa padaria para aprender tudo sobre essa padaria. Quero ser corretor de imóveis. Antes de ter a sua imobiliária, vá trabalhar numa imobiliária para entender tudo sobre o processo, porque quando você tem a sua imobiliária, tudo vai facilitar. Exemplo da padaria, você vai conhecer quem são os fornecedores, que hora você tem que acordar, ligar o forno, que hora que tem que sair o pão, que hora que as pessoas começam a chegar para comprar os primeiros pãozinhos. Ou seja, você só vai entender do processo se você estiver envolvido naquele negócio. A maioria das pessoas quebram porque iniciam um negócio que elas não têm a mínima noção, a mínima noção. Não sabem, elas só imaginam, mas quando vão ver é outra coisa, aí elas desistem, ficam frustradas e cheias de traumatizadas. Então, inicie trabalhando em uma empresa do ramo de negócio que você deseja, para você conhecer o ambiente, as nuances desse negócio. Depois, sim, inicie seu próprio negócio para evitar as surpresas desagradáveis. É importante ter algumas habilidades específicas para cada negócio. É necessário ter ótimas habilidades para música, para ser um ótimo professor. Porém, não significa que um ótimo professor de música, por exemplo, ficará rico. As diferentes habilidades são ferramentas que precisam ser usadas da forma correta. Você pode enriquecer em absolutamente qualquer negócio, porque se você tiver o talento certo, você pode desenvolvê-lo. Atuar em uma área que você tenha algumas habilidades poderá facilitar todo o processo de desenvolvimento do seu negócio. Então, isso poderá fazer você chegar ao sucesso muito mais rápido, obviamente. Se você tem habilidade e você desenvolve todo o processo de desenvolvimento daquele negócio, puxa vida, imagina, você nasce com o dom de tocar um instrumento e você estuda muito sobre aquele instrumento, você fica um músico profissional em muito pouco tempo. Diferente daquela pessoa que aprende a tocar sozinha e não desenvolve. Ela tem o dom, só que ela fica limitada. Aquele que se desenvolveu chega numa performance, num nível muito além. Então, procure descobrir o que você ama de verdade e o que você faria gratuitamente, sem esperar absolutamente nenhuma remuneração por isso. Esta é uma forma de descobrir o que verdadeiramente você faz como prazer. Isso nada mais é do que você descobrir o seu propósito. O que você gosta de fazer verdadeiramente? Que você faria absolutamente sem ganhar um centavo.
absolutamente nada, por prazer, por amor, por paixão. E transforme este prazer em algo que você possa fazer todo dia, ajudando outras pessoas. O desejo de fazer algo prova que você que tem dentro de você a capacidade, que pode fazer isso. Você pode fazer isso, né? Gravem essa frase: o desejo é uma manifestação da capacidade. Então, quando você tem um desejo fortemente dentro de você, nada mais é do que uma manifestação da capacidade, que você tem toda a capacidade de realizar aquilo. Surgiu um desejo dentro de você, faz. Se ele surgiu é porque Deus, o universo, aí você dá o nome que você quiser, está falando para você, você é capaz, simplesmente siga em frente. Em iguais circunstâncias, é melhor escolher o negócio para o qual você tem mais talento desenvolvido. Mas se você tem um forte desejo de seguir um tipo particular de trabalho, você pode determinar esse trabalho como a sua meta final. Se houverem erros passados, cujas consequências o colocaram em um negócio ou ambientes indesejáveis, você pode ser obrigado por algum tempo a fazer o que você não gosta de fazer, mas você pode tornar isso agradável, sabendo que isto possibilitará você vir a fazer o que você quer fazer. Se você sentir que não está na profissão certa, não se precipite, tentando começar outra. Em geral, a melhor forma de mudar de negócio ou ambiente é pelo crescimento. Mesmo que você tenha que fazer por um determinado período algo que você não goste, mas talvez essa seja a alavanca para te jogar a fazer aquilo que verdadeiramente você gosta. Então, não tenha medo de fazer uma mudança repentina e radical. Caso a oportunidade apareça e você sinta, depois de uma reflexão cuidadosa, que é a oportunidade certa. Mas nunca haja repentinamente ou radicalmente, quando tiver dúvida se é sábio fazer isso. Se está com dúvida da mudança, não é hora de uma mudança radical. Quando você estiver 100% certo, entende todo o processo, sabe tudo sobre o seu negócio, segue em frente. Seja a chance de dar certo é quase que 100%. Então, não existe pressa no plano criativo e não existe falta de oportunidade. Quando você deixar a mente competitiva, você compreenderá que nunca precisará agir apressadamente. Ninguém mais vai atrapalhá-lo na coisa que você quer fazer. Por quê? Há o suficiente para todos. Se uma vaga de emprego, uma oportunidade for completada, não se desespere. Volte a contemplar sua imagem e aumente sua fé e propósito. Desenvolva a gratidão, pois na hora certa você vai estar no lugar certo. Nós já falamos em aulas anteriores as 4 leis da aceitação. Tudo acontece, uma das leis é que tudo acontece na hora certa, no momento certo, nem antes e nem depois. Então, a oportunidade certa para você vai acontecer na hora certa. Simplesmente assim. Simplesmente isso. Um dia ou 2 gastos em contemplar a imagem do que você quer e em sincero agradecimento pelo que você conseguiu, colocará sua mente em relacionamento tão próximo com o Supremo que você não fará mais absolutamente nenhum erro quando agir. Então, os erros vêm ao agirmos precipitadamente, de agirmos com medo ou dúvida, ou no esquecimento do motivo certo, que é mais vida para todos e menos para ninguém. À medida que você faz as coisas da maneira correta, agora a gente está falando de agir da maneira correta. Então, à medida que você faz as coisas da maneira correta, as oportunidades virão em grande número. E você precisará estar muito firme em sua fé e propósito e manter-se muito próximo da mente suprema pela gratidão reverente. Então, faça tudo o que você quer fazer, pode fazer da forma perfeita, sempre a cada dia, mas faça-o sem pressa, sem preocupação, sem medo.
Vá o mais rápido que você puder, mas nunca com pressa. Pressa é diferente de rapidez. Lembre-se que no momento que você começa a se apressar, você deixa de ser um criador e se transforma num concorrente. Você retorna ao velho plano outra vez. Sempre que se pegar apressando-se, dê uma parada, fixe sua atenção na imagem mental daquilo que você quer e comece a agradecer o que você está conseguindo. Então, o exercício da gratidão nunca falha em fortalecer sua fé e renovar o seu propósito. É você estar o tempo todo agradecendo por aquilo que verdadeiramente você quer, verdadeiramente aquilo que você deseja. Esse é o processo. Então, estar no negócio certo é você, primeiro, conhecer tudo do negócio que você quer estar e projetar e, se precisar, passar por um período, por algo que, por um negócio que ou fazer aquilo que você não deseja muito, faz parte do processo. Mas lembre-se sempre, as oportunidades, de acordo com o que você estabeleceu, ela vai acontecer para você. E digo mais para você que está aqui hoje. Se você parar para analisar, isso também já aconteceu na sua vida. Você já viveu você já realizou ou chegou a alguma oportunidade que você agarrou, da forma que você contemplou, da forma que você imaginou, tudo isso já aconteceu com você. Só que você não deu relevância, porque até então não era um assunto do seu dia a dia. Isso passou despercebido por você. Só que a partir de agora, você tem conhecimento suficiente para poder entender que aquele acontecimento que você pode, por algum momento, ter julgado como inesperado, tem acontecido do nada, do além, não foi do além, não foi do nada. Foi simplesmente fruto daquilo que você imaginou, idealizou e focou, e agiu, né, naturalmente, né? Então, estou levantando essa bola para você poder exponenciar tudo isso. É você trabalhar de uma forma muito mais intensa a partir de agora e que você possa potencializar tantas outras ações para você ter resultados ainda mais rápidos e também ter muito mais resultado, mais acontecimentos, essa é a palavra, ter muito mais acontecimentos baseado nessa linha de pensamento. Repito, você já conseguiu coisas que você usou, tudo isso que nós vimos nessas últimas aulas, por exemplo. Só que você não percebeu porque, de forma inconsciente, você não deu a relevância e o valor e o sentido, né, que ela verdadeiramente tem. Doutora Ana, Rodrigo, alguma pergunta de tudo que nós vimos hoje? Fico aberto agora para vocês poderem perguntar o que vocês quiserem, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Não, tudo ok, Emerson. Conseguiu entender, Rodrigo? Bastante coisa familiar, digamos assim. O que você... Enquanto tudo que eu estava passando, te passou alguma coisa pela tua cabeça de algum acontecimento que você viu assim, puxa vida, isso já aconteceu comigo, mas eu não dei relevância. Aconteceu? Sim. Isso acontece com todos nós. Com todos nós. Só que, Rodrigo, a gente não dá valor porque isso não é assunto do dia a dia, certo? Sim. A partir de agora, nós temos a possibilidade de potencializar isso e ter muito mais resultado em coisas que a gente não imagina. Então, esse assunto das últimas 2 aulas é um assunto que eu gosto demais e eu acredito que são assuntos com uma profundidade incrível, que se nós entendermos literalmente toda essa profundidade, realmente não tem como a gente não conseguir algo diferente. É impossível a gente não ter resultado diferente. Doutora Ana,
quer fazer algum comentário a respeito de tudo isso que nós conversamos hoje? Sim. Nossa, é incrível como a gente não para, na verdade, a gente nem percebe que a gente não para prestar atenção no nosso modus operandi, do Sim. jeito que a gente vai fazendo as coisas. A gente simplesmente vai fazendo, vai trabalhando, cai naquele modo automático de fazer, de realizar as coisas, né? E não se dá conta de que os resultados estão falhos porque o modo de se pensar e de se fazer as coisas é que está errado, né? Às vezes não é que está errado, mas precisa de ajustes. E assim, a gente sabe que tudo que tem aqui dentro da mente é o que vai ser colocado em prática e é o que vai muitas vezes nos atrapalhar nos resultados, né? Então, esse parar para analisar, para pensar, para entender, para compreender faz diferença. Tem que, né, deve fazer e com certeza já vem fazendo, né, na minha vida há bastante tempo, né? E é isso mesmo. É por não parar para pensar é que a gente vai vivendo e vai tendo os resultados que a gente não queria, né? Mas quando você começa a mudar a forma, os resultados aparecem. É justamente por causa do piloto automático, né? O que Isso, está dentro da nossa mente é aquilo que nós herdamos de pais, familiares, e naturalmente nós temos uma tendência muito forte de repetir padrão, né? sim, Agora, como eu uhum, falei anteriormente, nós temos hoje a possibilidade de criar novos padrões. Puxa vida, por que nós não podemos criar novos padrões? Por que nós não podemos pegar esse entendimento e usar para várias coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, de forma mais intensa, né? Você me fez lembrar de uma historinha que é rapidinha assim, mas a bisavó fazia um presunto que cortava nas duas pontas, pegava um presunto inteiro e fazia assado e cortava as duas pontas. Aí a avó, né, que foi quem ensinou depois a neta, fazia o mesmo presunto e cortava as duas pontas. A filha aprendeu e a neta, vó, por que que corta as duas pontas? Ela falou, olha, eu não sei. A minha mãe cortava. Aí ligaram para essa bisavó. Bisa, por que que corta as duas pontas? Ah, não, é porque a minha travessa não cabe o presunto inteiro, É, né? Então, às vezes, a gente sai fazendo as coisas exatamente desse jeito. Ah, não sei por quê, mas me ensinaram que era assim, sem questionar. exatamente. E e você acaba ficando ali com o presunto com as duas pontas cortadas, igual da sua avó, do seu pai, do seu resultado, da família inteira, porque você não questionou. Por que isso? Então, essa questão de pensar diferente, fazer diferente, é fundamental, realmente. Não tenha dúvida, esse é o caminho, né? E o mais importante aqui é literalmente a gente criar um nível de consciência, aumentar o nosso nível de consciência para que realmente todos esses assuntos, tudo mais, todo esse conteúdo nós possamos incrementar no nosso dia a dia, né? Porque quando a gente põe em ação, entra em ação, realmente as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Mas é os novos hábitos que a gente vai criando naturalmente. E lembrando, só para fechar, eu não preciso repetir os mesmos padrões que eu repeti até então, que eu repito ainda inconscientemente, que agora eu tenho consciência que não me agregam, não me ajudam muito. Eu posso criar novos padrões para mim e para os meus filhos, para as pessoas que estão vindo e assim por diante, né? Acho que esse é o grande segredo Exatamente. do processo. Doutora Ana, obrigado pela atenção. Lembrando que domingo nós vamos ter uma aula especial com você, doutora Ana. É um bônus que nós vamos estar trazendo para todos os alunos, certo? Para todos Será uma os alegria. Uhum. mentorandos. E eu sei que você vai trazer um assunto incrível. Eu sei do quanto você tem
tanto de conteúdo como de capacidade para realmente nos apresentar coisas maravilhosas. Esse é um bônus que a gente vai estar trazendo para todos vocês, tá legal? Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, muito obrigado pela atenção, boa noite, bom descanso. Rodrigo, obrigado pela atenção, boa noite. Ficamos conectados, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês também, tá legal? Muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês, até domingo, 20 horas.